O nosso Deus é um Deus relacional, e isso é claro em toda a Bíblia. Embora Deus esteja de certa forma separado da humanidade, ele deseja intimidade com a sua criação. Quando o Senhor criou Adão e Eva e os colocou no jardim, o relacionamento experimentado ali era absolutamente direto, sem intermediários, sombras ou véus. Hoje, o meio de desenvolvermos este relacionamento é através da oração. Se a leitura da palavra nos instrui e ensina, a oração nos ajuda a desenvolver intimidade com Deus. Em nossa caminhada cristã, a oração não pode ser negligenciada. Por isso, continuando em nossa série sobre os pontos essenciais para a vida de todo cristão, hoje falaremos sobre a oração. Mas por que devemos orar? A oração é o meio providenciado pelo próprio Senhor para que pudéssemos nos comunicar com Ele. Se pensarmos novamente no Éden, veremos que Adão não tinha dúvidas sobre o fato de estar sendo ouvido pelo Senhor ou não. Ele não apenas falava com certeza de ser ouvido, mas também ouvia com clareza a voz de Deus. Após a queda e a separação que veio com ela, o povo de Deus começou a orar, entendendo que, assim, poderiam dirigir suas necessidades ao Senhor. Isso é evidente nos belos salmos escritos por Davi, e nos momentos em que homens como Daniel e Neemias se colocaram diante do Senhor, pedindo por um socorro do alto. Mas será realmente necessário orarmos diante de um Deus que sabe de todas as coisas e inclusive conhece nossas necessidades? Se Ele é infinitamente mais sábio que nós, que diferença faria nossas breves palavras? Afinal, por que orar? Simples, porque Deus espera isso de nós. E não espera isso como apenas mais uma regra a ser seguida, mas como o meio para que a criação se relacione com o Criador. Deus demonstra esse desejo ao se comunicar tantas vezes com os patriarcas, se revelar aos israelitas em poder no Monte Sinai e por meio do próprio Jesus, que não apenas ensinou a importância da oração, mas a valorizou em sua própria vida. Quando Jesus ensinava os valores do reino de Deus, ele instruiu: quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai. Essas palavras de Jesus nos levam a entender que a oração era tida como algo natural para o Mestre. Ele ensinou os seus discípulos a orar, e teve ele mesmo uma vida de oração exemplar. Jesus se retirava para orar em muitos momentos, e assim vivia em perfeita harmonia com Deus Pai. Se Jesus separava momentos específicos para a oração, por que é que ainda questionamos a importância e necessidade dela? Uma vez que já entendemos o porquê de orar, resta entender: como fazemos isso? Uma pessoa que nos ensina muito sobre a oração é o rei Davi, o principal autor dos Salmos, que são, em sua maioria, orações poéticas que revelam o profundo relacionamento de Davi com o Senhor. Nos Salmos, aprendemos que a oração deve ser um ambiente de liberdade e sinceridade. Ao orar, podemos derramar nossos corações diante de Deus, pedindo por seu auxílio. Cercado por seus inimigos, Davi orava: livra-me com a tua mão de tais homens, Senhor. Depois de um pecado que trouxe tamanha vergonha, Davi clamou: lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A oração pode até ser um momento para apresentarmos ao Senhor nossas dúvidas em relação àquilo que o Senhor tem feito. Vemos este exemplo na vida de Abacuque, que, com respeito e humildade, orou perguntando: por que me fazes ver a injustiça? Por que toleras a maldade? Com estes exemplos, podemos entender que nossa oração deve ser intencional e organizada. Apenas pensamentos aleatórios ao longo do dia não constituem uma oração, ainda que Deus dê atenção aos anseios do seu coração. A oração deve ser como uma boa conversa, um tempo separado e intencionalmente dedicado ao Senhor. A oração também deve ser sincera. O Senhor conhece o que está em nossos corações antes que o expressemos em nossas palavras. Além de não haver razões para mascarar aquilo que o Senhor já conhece, também é importante lembrar que não há verdadeiro relacionamento sem sinceridade. A Bíblia também nos ensina sobre diferentes posturas físicas para a oração, como na parábola do fariseu e do publicano, em que o fariseu orava em pé e olhando para o céu, enquanto o publicano orava de cabeça baixa. Seja de joelhos, deitado ou em pé.
com as mãos erguidas ao céu ou de cabeça baixa. Muito mais importante que a postura física é a postura do coração. Mas uma coisa é certa: a instrução de Jesus para orar no secreto não é irrelevante. Independentemente de nossas orações públicas, a vida secreta de oração é o que amadurece nossa intimidade com o Senhor. Por fim, qual o resultado da oração em nossas vidas? Este resultado vai muito além de apenas conquistar bens materiais e alcançar objetivos pessoais. O principal resultado da oração na caminhada cristã é a intimidade com o Senhor. Quanto mais oramos, mais desejamos orar. Quanto mais tempo dedicamos ao Senhor, mais sensíveis ficamos à sua voz. Por meio dela, também somos moldados, nos tornamos mais parecidos com o nosso Criador e nos importamos mais com aquilo que importa para Ele. Falta de tempo ou disposição não são boas desculpas para negligenciar a oração. Queremos te despertar e encorajar a não desperdiçar a maravilhosa chance de uma vida de intimidade com o Senhor. No secreto, você alcançará muito mais do que imagina. Este é apenas o segundo vídeo da nossa série sobre os pontos essenciais da jornada cristã. Se você não quer perder os próximos, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!